Beleza, galera? Hoje é dia 10 de agosto de 2018 e acabou de acabar o primeiro debate entre os 8 mais bem classificados candidatos a presidente da República. Passou na Band, né? Todo mundo deve ter acompanhado aí. O vídeo do debate já está em número 1, em alta no YouTube, com 1.682.238 visualizações. Com certeza vai aumentar, amanhã muita gente vai assistir. E o que eu tenho para falar é que eu achei muito bom mesmo. Mudou bastante, né, em comparação aos debates ou às entrevistas que ocorreram no Roda Viva na Cultura, na Globo News. Teve um foco bem diferente. Eu gostei muito das perguntas que os jornalistas lá fizeram, os entrevistadores fizeram, sem atacar ninguém, buscando realmente uma pergunta que desse uma resposta real, de ação para a população. Eu achei que foi bem legal, a não ser uma pergunta lá meio esquisita que fizeram para o Bolsonaro a respeito lá dos privilégios, tentando induzir para a questão do auxílio moradia quanto a ele e tudo mais, mas em regra geral eu achei boa. O Boechat ali comandou razoavelmente bem, felizmente deixou o Bolsonaro uma hora sem o direito de resposta, se eu não me engano foi a respeito, quando ele estava falando a respeito da questão de segurança pública, foi alguma coisa assim, e ele teria que responder. O Boechat até falou assim, não, então a gente deixa por final, mas acabou passando direto, ele ficou assim esse períodozinho de resposta. Mas enfim, eu achei que ficou bem legal, gostei da participação, da interação do Google Trends, que dá os números reais ali das pesquisas, né, as intenções ali, no que o pessoal está pesquisando. E, para variar, não era segredo nenhum, o Bolsonaro liderou durante todo o período aí como o nome mais pesquisado durante as 4 horas de debate lá, ou de entrevista, se quiser dizer assim. Então vamos lá. Para começar, vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Começando pelo Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é aquele típico esquerdista revolucionário. Veio de classe média, né? Filho dos mais famosos infectologistas brasileiros e professor da USP, o Marcos Boulos. E é aquele cara típico canhotão, que defende tanto os trabalhadores, sendo que nunca trabalhou. É aquele cara que sempre teve um lar muito confortável, mas que defende o sem-teto. E é aquele discurso que sem pé nem cabeça. Ele tentou fazer aquele personagem que revoltado com a situação toda, mas nem para isso o cara serve. Você vê aquela cara, ele tem até uma cara bem almofadada, né, para quem se diz representante do sem-teto. E tá lá dizendo que ele é a renovação, que ele quis se candidatar porque ele está revoltado com a atual conjuntura, como se a gente não tivesse um governo esquerdista desde 85 no país, com uma tendência a piorar de 2003 para cá, né, com a assunção do PT no governo. Então, ele é a renovação. Aí você vê o papinho dele, a típica luta de classes e tal. E ele é a caricatura do Lula, ele tenta imitar o Lula, você percebe claramente o jeito de falar, as pausas que ele faz, as ênfases que ele dá em cada sílaba das palavras. Então, é uma caricatura do Lula. Inclusive elogiou o Lula no começo, falou que o Lula devia estar lá, o preso político, falou pra caramba da Marielle, falou um monte de outras baboseiras. Se diz o sem rabo preso, sendo que é o líder do MST, como se o MTST, aliás, como se o MTST não tivesse recebido grana do governo, né? Do governo petista em especial. Recebe grana de facções criminosas, recebe grana de movimentos sociais, via ONG, recebe grana de um monte de gente. E ele é o cara sem rabo preso. Quando perguntaram para ele se ele era a favor do aborto, ele falou, não é que eu sou a favor do aborto, mas eu sou a favor da mulher poder escolher o que ela quer fazer. Ou seja, é a favor do aborto, se a mulher pode escolher, e ele diz que tem que descriminalizar. Então o aborto é questão de saúde para ele e não de crime, como se a pessoa que está praticando o aborto não estivesse matando uma vida ali. Na cabeça dele, aquilo lá na barriga, até nascer, não é uma vida, é uma coisa. E engraçado que ele fala isso, mesmo tendo 70% da população brasileira sendo contra o aborto, segundo uma pesquisa feita pela Ibope aí ano passado. Depois a gente pode falar o Boulos não dá fazer igual fizeram com ele lá, e só ignoraram ele, então vamos ignorar porque não vale nem a pena perder muito tempo. Depois nós tivemos o Ciro Gomes.
Ciro Gomes é o típico mentiroso. Qualquer um que acompanhou qualquer vídeo dele nas redes sociais aí vê que ele é o mascarado. Ele, na vida real, é uma coisa, ali no debate ele é outra. Você que está conhecendo o Ciro Gomes pela primeira vez, você vê ele falando ali, você fica até impressionado. Você fala, nossa, que cara polido, tratou todo mundo bem, falou bem, mesmo falando um monte de bobagem, mas do jeito que ele fala as bobagens parece até que é alguma coisa boa o que ele está fazendo. Então, mas é o típico mentirosão. Ele, na vida real, é um cara extremamente truculento, violento, grosseiro, ditador, mas que ali ele tenta transparecer aquela figura totalmente oposta a isso. Ele se faz de desentendido quando o Cabo Daciolo pergunta para ele o que é a URSAL, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, é uma sigla parecida com a ex-União Soviética, né, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando pergunta a respeito do Foro de São Paulo, ele também dá uma de que não, nunca participei da fundação, tanto é que ele até muda a pergunta, né? Ele fala assim, não estou entendendo nada. Ficou totalmente constrangido com a pergunta. Então ele tentou manobrar ali e mudar de assunto. Só que é engraçado, porque o partido dele, o PDT, é integrante do Foro de São Paulo. Então ele falou assim, não fui um dos fundadores do Foro de São Paulo, vamos mudar de assunto. Não falou o que é, para que serve, simplesmente abafou o caso. E essa foi uma bola dentro que o Cabo Daciolo deu. Deixou ele numa situação constrangida. E se você tiver essa curiosidade que eu acredito que você tenha que ter, pesquise a respeito do Foro de São Paulo, pesquise a respeito da URSAL, para você ver que o buraco é mais embaixo. Ele fala que vai tirar o nome de todo mundo do SPC. A ideia mirabolante dele, como um bom canhoto, é aquelas ideias utópicas que não servem para nada. Ele fala que vai tirar o nome dos devedores do SPC para as pessoas, e do Serasa, Serviço de Proteção ao Crédito, né, em geral, para as pessoas poderem comprar mais e assim ele melhorar a economia. Essa é a maquiagem que ele vai fazer. Tanto é que o Bolsonaro, numa hora lá na pergunta, ele fala para ele, depois você me mostra aí o que você vai fazer, né? Eu não sei fazer o que você vai fazer tão simplistamente assim do jeito que você está falando. Mas depois você me conta, né? E ele dá uma risadinha, eu sei como fazer isso e tal. Então, segundo ele, ele quer tirar o nome de todo mundo e, ou seja, de novo, é contra o empresário, né? Se você tem um estabelecimento e aí tem um mal pagador, se limpa o nome dele, beleza, vai comprar com você lá, você tá lascado, né? O empresário se lasque, para variar. E ele fala, cheque o passado e o presente do candidato, não decida agora em quem você vai votar, pesquise antes e tal. É um tiro no próprio pé dele, porque se for pesquisar o passado dele, é aí que ninguém vota nele mesmo. Se for ver tantas pataquadas que ele já fez por aí. Diz que tem um ótimo relacionamento com o Alckmin. Lembra das teorias da tesoura aí? Se você não conhece teorias da tesoura, vá pesquisar. Eles colocam dois partidos como sendo uma suposta oposição, porque qualquer um dos dois que ganhar tá beleza. Cuidado com isso. Depois nós tivemos a figura da Marisa, da Marina Silva. Marina Silva é a melancia, a famosa melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. Integrou o PT durante muitos anos, foi ministra dos governos petistas, ministra do Meio Ambiente, e depois ela saiu, falou que não estou concordando com nada do PT, daí foi para o Partido Verde, depois disse que arrumou discordância, ela não estava concordando com as coisas e tal, saiu, fundou um partido político chamado Rede, só que o Rede fez acordo com o PV, Partido Verde. Então, você vê uma discrepância ali nas ideias dela. Ela também fala em renovação. Ela, né, como eu já falei, que integrou o PT, foi ministra do governo petista, ela deu só respostas esparsas. Temos que investir em educação, temos que investir em ciência e tecnologia, nós temos que investir nos jovens, na escola, na educação, na violência, nós temos que reduzir a violência, temos que lutar contra a corrupção. Pô, meu camarada, isso aí todo mundo fala. Depois nós tivemos o Meirelles. Meirelles também é um mentiroso de mão cheia. Ele diz que ele era oposição ao PT, mas peraí, ele foi presidente do Banco Central de 2003 até 2010, saiu com a Dilma e voltou com o Temer. Que oposição, hein? Será que o Lula de 2003 até 2010, 2011, ele não teria mais nenhum para indicar?
teve que nomear e só sobrou o Meirelles, é o melhor de todos, vamos nomear ele? Esquisito, hein, Meirelles? Estranho nessa sua ideia de oposição aí. Também foi ministro da Fazenda do governo Temer, de 2016 até agora, esse ano 2018, saiu para se candidatar a presidente. Fala muito de economia, mas ele ignora totalmente a parte cultural, como se resolvendo o problema econômico, o problema do Brasil estaria resolvido. Mas não é bem assim. Como é que você vai pregar o livre mercado, a economia de mercado, sendo que mais de 60 mil assassinatos por ano, saiu a pesquisa em 2017. Você tem coragem de abrir uma lojinha aí com risco de ser roubado, estuprado, morto, pichar em seu estabelecimento comercial? Então, é o mais do mesmo, o Henrique Meirelles. Fora que não tem carisma nenhum, ele tá fora da jogada. Aí temos o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo acertou em falar sobre os militares, acertou em falar sobre a segurança pública, acertou em falar sobre a diminuição do Estado. Eu acredito que ele realmente buscaria fazer essas coisas. Falou sobre a guerra cultural. A desvantagem que eu achei dele é ele ser muito explosivo, né? E ele utiliza aqueles jargões religiosos como se ele estivesse num culto evangélico. Eu acho que tem hora e tem lugar para você falar sobre os jargões religiosos que eu falo. A todo momento ele falava glória a Deus, no final ele até leu um versículo bíblico, ele se posiciona claramente como cristão, mas eu acho que não é a situação, não é a hora, não é o local para você esbanjar esses tipos de jargões, porque às vezes acaba fazendo o efeito contrário, você acaba causando repulsa nas pessoas e ridicularizando os próprios cristãos. As pessoas começam a acreditar que a Globo tem razão quando mostra novelas com as pessoas evangélicas sendo aquelas pessoas mais doidas possíveis, né? Então, eu achei que ele pisou na bola com relação a isso. Achei um ponto que conta negativamente para ele é a inexperiência política que ele tem. Ele está na política há 3 anos e meio, então falta um pouco para ele aí. A maior bola dentro foi ele ter deixado o Ciro Gomes constrangido, como eu já falei, ao ele perguntar para o Ciro Gomes da Ursal e o que ele achava do Foro de São Paulo, fez o Ciro Gomes ficar totalmente deslocado. Eu acho que ele não esperava essa pergunta. Ele deu uma bola dentro na hora que ele falou a respeito da violência doméstica. Perguntaram para um dos entrevistados lá, falou assim, ó, como resolver o problema da violência doméstica? E ele falou o seguinte, falou assim, ó, violência doméstica tem muito falta de amor. E ele tem razão, porque é uma questão complicada esse negócio de violência doméstica. Nós temos a figura, primeiro, que você está com um casal dentro de casa. E às vezes, tanto a mulher vai ter receio de denunciar, mesmo porque a nossa lei não funciona. Você tem a questão de, pô, será que ela está falando a verdade mesmo? Principalmente quando você tem a questão da ameaça psicológica ou da agressão psicológica, como alguns põem. É uma situação muito complicada, porque ou você vai ter que deixar o Estado intervir dentro da sua casa, que é o seu asilo inviolável, sagrado. Então, ou você abre mão da sua liberdade para deixar o Estado entrar dentro da sua casa e tomar conta, ou realmente, baseado nisso que ele falou aqui, trabalhar nessa questão da falta de amor. E aí nós temos um monte de problemas envolvidos, como a questão da teoria da busca pela felicidade hoje em dia, que todo mundo tem que buscar a sua felicidade, buscar ser feliz, tratar a mulher ou o homem como apenas um objeto de prazer sexual, um pedaço de carne. Então, ele deu uma bola dentro nessa relação, nessa questão. É uma questão complexa, mas, lógico, depois o Bolsonaro até complementou ele falando a respeito do endurecimento das leis com relação a isso, e que é o que eu concordo também. Criminoso, não importa qual, tem que pagar uma pena e tem que ser uma pena que faça o cara nunca mais querer cometer um determinado crime. Depois nós tivemos a figura aí do Álvaro Dias, falou muito em nomear o Moro para ministro da Justiça, falou várias vezes, nem sabe se o Moro aceitaria ou não integrar o ministério, mas bateu muito nessa tecla, falou muito em integridade, honestidade, mas isso todos falam. Não falou muito sobre segurança, falou da ditadura. Gostei disso que ele falou. Ele foi um dos únicos que falou a respeito da ditadura venezuelana. Fizeram uma pergunta lá a respeito dos venezuelanos entrando no Brasil, o que poderia ser feito e tal. Ele foi o único que falou, ó,
há uma ditadura na Venezuela, é uma ditadura comunista, todo mundo sabe. Ele falou que os governos brasileiros anteriores têm que ser responsabilizados sim, porque deixaram acontecer, inclusive, além de ter deixado acontecer, apoiaram o regime de Nicolás Maduro, então deu uma bola dentro. Só que é o seguinte, o Álvaro Dias é aquele cara que falou, mas não passa tanta credibilidade assim, não sei. Eu não tenho muita credibilidade nas coisas que ele fala, principalmente por ele ser do Partido Liberal, né? E o Partido Liberal é aquele que acredita que a economia é o que resolve tudo. Então, é isso aí. Depois nós tivemos o Alckmin, que eu acho que é o que poderia dar um pouco mais de trabalho para o Bolsonaro, tendo em vista esse acordo de centrão que ele fez aí. Mas eu acho que depois desse primeiro debate a máscara dele vai começar a cair, porque ele falou muita besteira, muita mentira. Vamos lá. Ele é a figura do estamento burocrático. O Alckmin é o estamento burocrático. Ele também fala em novidade, sendo que ele fala em novidade, em renovação, sendo que ele foi o cara que fez um dos maiores acordões do planeta aí. Ele viu que a merda estava feita, que havia realmente uma grande chance do Bolsonaro ganhar e talvez em primeiro turno, que ele manipulou todo o esquema para quê? Para trazer, segundo ele, os partidos de centro, que na verdade não foram partidos de centro, foi partidos de esquerda mesmo, esquerda fabiana, mas é esquerda, trouxe todo mundo, fez um conluio para quê? Para evitar que o Bolsonaro ganhasse. Então ele fez um acordo com, ele é do PSDB, né? Todo mundo sabe, fez um acordo com PP, PTB, PSD, SD, PRB, DEM, PPS e PR. Com isso ele ganha tempo de televisão, ele vai ter mais tempo de televisão do que os outros 5 candidatos na sequência, o Bolsonaro nem entra nessa lista, então ele vai ter 6 minutos e pouco de tempo de televisão. E para que ele fez esse acordão com esse monte de partido? Simples, para manter tudo do jeito que está. Esse monte de partido não entra num acordo com ele à toa. O que esses políticos desses partidos querem? Eles querem cargos e blindagem. Qual blindagem? A maioria está envolvida em esquemas de corrupção. Não podem perder o foro privilegiado. Então qual que é a ideia deles? Pô, vamos apoiar o cara que, tirando o Bolsonaro, que teria mais chance aqui de ganhar, e vamos entrar de cabeça nesse cara aí. Ele tem que ganhar, porque senão a gente vai rodar. E isso é o que representa o Geraldo Alckmin. Aí ele falou mais um monte de besteira. Por exemplo, quanto à segurança pública em São Paulo, ele mentiu, falou que a diminuição da criminalidade no Brasil, tudo lorota, roubo, furto à residência em São Paulo aumentou, latrocínio aumentou, estupro aumentou em São Paulo. Besteira isso que ele falou. Aí o que ele faz? Ele pega um discurso conservador do Bolsonaro, por exemplo, de diminuir o Estado, de diminuir ministérios, de diminuir impostos, de diminuir privilégios, desburocratizar o Estado. Mas peraí, como é que ele vai fazer tudo isso se ele teve que fazer um acordão com 9 partidos políticos? Você acha que ele vai conseguir desburocratizar? Ele vai conseguir diminuir o poder ou a força do Estado? Como? Ele vai precisar lotear o Estado. Ele não vai ter poder decisório nenhum na hora que ele assumir. Na hora que ele assumir, ele vai estar com o rabo preso com todo mundo que ajudou ele a se eleger. Essa que é a jogada. Então isso aí que ele te falou é uma lorota, das grandes, das feias. Lembrando que o PSDB, que é o partido dele, é o Partido da Social Democracia. É aquela que prega o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social nada mais é do que o Estado provendo as coisas para você. Então, quando ele faz aquela propaganda manjada de privatização e de diminuição do Estado, é mentira, ele está indo contra a própria ideologia do partido dele. É lorota. O que ele pode fazer é privatizar algumas empresas, sei lá, ou fundir elas e tudo mais, e às vezes passar para a mão do amigo do rei. Às vezes ele pode até fazer isso, ele passa um pano, você aí que vai estar assistindo vai pensar que ele realmente privatizou, mas isso na verdade saiu da mão de um que foi para a mão do outro ali, que tem aquele monopólio, aquela oligarquia ali, e já era, livre mercado só no papel. Quando perguntaram para ele a respeito das urnas eletrônicas, ele diz que não há motivo para duvidar das urnas eletrônicas. Se não há motivo para duvidar, por que não colocaram em prática o projeto de lei do Jair Bolsonaro? Projeto não, né? Virou lei do Jair Bolsonaro do voto impresso. Por que o
O Supremo foi lá e barrou. Lei. Tá na lei. Pô, tá na dúvida? Tá na dúvida, meu. Aplica a lei lá, pô. Ah, é fraudada ou não é fraudada? Não sei. Na dúvida, faz valer a lei. Faz valer a lei do voto impresso. Mas não. Então, segundo ele, não há motivo para duvidar. Inclusive, ele fala que é um exemplo para o mundo as eleições eletrônicas feitas no Brasil. Engraçado que nenhum país de primeiro mundo utiliza o sistema brasileiro. O sistema utilizado nas urnas eletrônicas brasileiras já está defasado assim, de gerações e nenhum país evoluído copia. Por que será? Quando fala a respeito do crime organizado, como é que ele vai fazer, pergunta a respeito de facções criminosas, ele dá um migué danado, fala que tem que combater as organizações criminosas e etc, o crime, a criminalidade. Por que ele não tocou num assunto que é essencial para combater as facções criminosas, o crime organizado, que são os malditos celulares de dentro do presídio? É competência dele, ele era governador do estado de São Paulo aqui, você tem líderes de facções de dentro dos presídios dando ordem para a criminalidade que está fora do presídio. Pô, será que ele não teria como fazer algum esquema para não funcionar mais essas ligações de dentro de presídio? Ah, Geraldo, tá de brincadeira, né? Aí ele fala de criar uma guarda nacional. Todo país socialista, primeira coisa que ele faz é criar uma guarda nacional permanente. Nós temos a figura no Brasil da Força Nacional, que não é uma força permanente, mas tende a caminhar para isso. E talvez se o Alckmin ganhar, ele vai fazer justamente isso, porque ele bateu na tecla da Guarda Nacional. Seria uma guarda, uma polícia ou uma força ali nacional ligada a quem? Ligada ao presidente da República. Como quase todo país, quase não, né? Todo país comunista tem a sua guarda nacional lá, sua guarda de confiança. Em vez de ele falar para descentralizar, não, ele quer centralizar. E para a segurança, ele bate muito na tecla da fronteira, que tem que, né, fronteira, fronteira, fronteira. Só que, e as nossas leis? Eu já falei várias vezes aqui, se o crime para de compensar, ele tende a diminuir. Ontem mesmo foi apreendido 1,5 tonelada, se eu não estou enganado, de cocaína no Porto de Santos. Os caras vai, amarra a droga em bolsas no casco do navio, vem, na hora que os navios estão chegando, eles vêm com os barquinhos, vão lá e pega a droga e depois some com esses barquinhos por meio das favelas que tem na beira do litoral aí, e já era. 1,5 tonelada. Mas e aí, se prende um cara desse? Beleza, prendeu. Ele vai ficar um tempinho preso, depois, ó, ele sai. Ninguém falou na entrevista a respeito lá do Estatuto da Primeira Infância, que agora as mulheres também, quando são presas, principalmente por questão de tráfico, tem filho lá até 12 anos, recebe a liberdade provisória, vai para casa, responder o processo em liberdade. Tá. Segundo ele, é só proteger a fronteira que tá tudo bem. Beleza, depois nós tivemos, por fim, o Bolsonaro. Ele fala da proposta de diminuição do Estado, desburocratização, descentralização e afins. E por que ele vai conseguir cumprir isso que ele falou? Porque se ele for eleito, ele sim será eleito sem rabo preso. Nem com empresário, nem com estamento burocrático, com acordo com partido político, com mídia, com ninguém. Se ele for eleito, ele vai ter sido eleito por força das redes sociais. E aí sim ele vai ter quem do lado dele? O povo. E ele tendo o povo do lado dele, os congressistas, tanto do Senado quanto da Câmara, já vão ficar meio de barba de molho para ir contra ele, porque o povo vai estar do lado dele. E ele vai ter que prestar contas para quem? Para o povo. E não ratear ou lotear o Estado, como ele mesmo diz. Em segurança pública, ele é o único que fala que a população poderá ter arma de fogo com a revogação do Estatuto do Desarmamento, que contrariou a decisão popular no referendo que teve, né, em 2005. Ele fala da valorização dos militares e agentes de segurança com uma retaguarda jurídica, que ninguém comenta esse assunto. Todo mundo fala genérico, né? Fala que as polícias têm que trabalhar e tudo mais, mas falando em polícia, né, o Geraldo Alckmin aqui no estado de São Paulo, se você não sabe, o estado de São Paulo é o estado que mais arrecada no Brasil e é uma das polícias militares, a Polícia Civil e Militar, uma das que recebe o menor salário no Brasil.
Então você vê aí como ele está muito preocupado com a segurança pública, né? Aí eu fui pouco atacado, né? Eu pensei até que ele seria mais atacado. O único que atacou ele assim firmemente é o Guilherme Boulos, que não tem moral para nada, mas insistiram a respeito do auxílio moradia de novo, aquela questão dos privilégios, ele tem auxílio moradia e tal. Aí no final eu achei interessante que no final da entrevista eles entrevistaram cada um dos candidatos e perguntaram para eles assim: o que você achou do debate? O que você achou do seu desempenho no debate? Para todos. Só para o Bolsonaro que não. A menina que foi entrevistar ele perguntou: logo no começo você foi acusado pelo candidato Guilherme Boulos de ser machista, homofóbico, fascista, frentista, taxista. O que você tem a falar a respeito disso? E aí ele teve que fazer aquele mesmo discurso de sempre. Ele falou assim, me chamam de homofóbico por causa da minha briga com o kit gay, me chamam de machista por causa disso. É rótulo que pega, infelizmente, e aí a gente tem que batalhar para quebrar essa mentira. Foi o único. Por que não perguntaram para ele também, igualzinho os outros? Falaram assim, como você acha que foi seu desempenho no debate? Só. Mas não. Deram uma cutucada aí. Durante a entrevista ele recebeu algumas palmas e o pessoal, achei engraçado, o pessoal batendo palma na hora que ele falou alguma coisa, para você ver a popularidade que ele tem. Ele tem um discurso verdadeiro. Bolsonaro é o mesmo, você pode pegar os discursos dele aí de antigamente, é o mesmo discurso. Aí tem gente que fala assim, não, ele mudou porque ele era muito exaltado antigamente, agora ele tá mais calmo e tudo mais. Mas não é, ele era exaltado a hora que não dava mais. Hoje mesmo, durante o debate, teve a hora lá que o Ciro falou a respeito daquele pílula do câncer, né? Ele ficou bravo porque ele falou assim, não, do jeito que você falou, dá a impressão que eu tô falando de droga, tal. Não é droga, é um remédio para o câncer, tal. E o cara estourou ali. Daí, o que acontece? Só pegam os trechos de filmagem da onde o cara estourou. Mas ele é esse jeitão de sempre aí. Você vê que na hora que terminou, vai fazer umas brincadeiras e tudo mais. É o jeitão dele. Liderou as intenções de busca, né? Durante todo o período ali. Falou sobre o trabalho, que foi uma coisa impopular, ele mesmo falou. Ele falou assim, agora eu vou falar uma coisa impopular, mas as pessoas vão ter que escolher se elas querem ter menos direitos trabalhistas e mais emprego. Não adianta nada a pessoa ter... É igual a Venezuela. A Venezuela tem mais direito trabalhista que no Brasil. Você quer ir para lá? Não quer, né? México é a mesma coisa. Tem mais direito trabalhista do que nos Estados Unidos. E por que o mexicano quer atravessar para os Estados Unidos? Que tem menos direito trabalhista. Você tem mais flexibilidade. Mesma coisa que ele falou aqui no Brasil. Você prefere ter um monte de direito trabalhista e não ter emprego? Ou ter menos direito trabalhista, mas ter um emprego? Certíssimo o que ele falou. Ele falou que o Estado não deve intervir no salário, quando perguntaram a respeito da diferença entre o salarial, a diferença salarial entre homem e mulher, mesmo porque ele falou assim, tem lugar que mulher ganha mais que o homem, bem mais que o homem. Então, se é para ter igualdade, será que essas mulheres vão gostar de ter o salário reduzido para ganhar igual ao homem? E aí daí fica difícil, né? Quando perguntaram a respeito de estupro, como reduzir estupro e tudo mais, ele falou do projeto dele a respeito de castração química voluntária. Não vai pensar que a castração química vai arrancar o pinto do estuprador. A castração química é um procedimento que o cara vai fazer para ele não ter mais aquela ereção ali, se ele quiser, para progressão de pena. Esse que é o projeto dele, inclusive a bancada feminina, ou a gente pode falar feminista, da Câmara é contra. Né? Engraçado, diz proteger os direitos das mulheres, mas na hora que chega uma dessa, pelo projeto ter sido apresentado pelo Bolsonaro, que é supostamente machista, não, daí não aprova. Falou sobre colégios militares no tópico a respeito de educação. Eu achei que ele poderia ter explorado um pouco mais, falado um pouco sobre a metodologia utilizada no Brasil. O único que falou a respeito do nosso patrono da educação, Paulo Freire, foi Guilherme Boulos, que ele falou que ele é um representante de Paulo Freire. Paulo Freire é o nosso patrono da educação, ganhou esse título aí por canetada da nossa Dilma Rousseff, e ele é o cara que ajudou a estragar a nossa educação. A teoria dele do socioconstrutivismo está aí desde os anos 60, destruindo a nossa educação. Ele tem lá os livros dele, tudo relacionado ao oprimido, a figura do oprimido. Ele era repleto do pensamento marxista dentro da ideologia
educacional dele e ajudou a destruir a nossa educação. E eu não vi ninguém falando a respeito dele. Então, ele falou, a gente tem que rever a nossa metodologia de ensino, principalmente focado na primeira infância lá, na alfabetização e tudo mais. Se bem que ele falou a respeito de inverter a pirâmide, né, dos valores, em vez de ser mais destinados ao ensino superior, ser destinado ao ensino básico, mas nessa questão dos colégios militares ele poderia ter falado a respeito dessa metodologia aí. E, claro, e latente que os colégios militares, do jeito que até o Ciro Gomes falou assim, colégios militares vai ser na base do chicote, ele falou assim, não é na base do chicote, tanto é que os pais não querem tirar as crianças do colégio militar. A ideia dele é ter pelo menos um colégio militar em cada capital dos estados do Brasil. E vai ser uma concorrência enorme para estudar num colégio desse. Né? Ele falou que o Ministério dos Transportes, quando falaram a respeito da infraestrutura no Brasil, é uma das piores máfias que tem. O Ministério dos Transportes, ele fala sobre investimentos em ferrovia, em fluvial, transporte fluvial, e ele fala também em acabar com a máfia de multa, né? A máfia da multa, que a gente sabe que tem, né? Fernando Haddad está aí para nos contar essa história, certo? 900 milhões, 800 ele desviou para outros fins das multas arrecadadas aqui na capital paulista. Na minha opinião, ele tem um perfil de presidente, você olha para a característica assim, de perfil. Ele é um cara que tem um perfil, tem uma postura de presidente da República, vai fazer um bem danado para a nossa visão internacional. Já pensou Marina Silva? Guilherme Boulos? Geraldo Alckmin, com aquela cara dele que não muda, sempre a mesma cara, aquele sorrisinho dele. E você pode ver que dos 8 candidatos que estão lá, ele é o mais bem preparado. É o melhor candidato que poderia ter no mundo? Não, não é. E ele mesmo já falou isso. Falou assim, tem gente muito mais bem preparada do que eu. Só falta essa pessoa aparecer. Aparecer e vir para o combate. Eu me propus a estar aqui. Então, ele está lá. Dos que tem, ele é o melhor. É o único que fala de diminuir. Aliás, fala e vai fazer. É o que eu falei, o Geraldo Alckmin está pegando um pedaço do discurso dele, porque sabe que o discurso do Bolsonaro vai com o anseio da população brasileira, que tem na sua maioria conservadores, e aí o Geraldo Alckmin ele pega alguns pedacinhos desse discurso conservador e tenta adotar no discurso dele. Para os desavisados, vai falar o seguinte, fala assim, o discurso do Geraldo Alckmin tá 10. Tem um discurso conservador, fala de diminuição do Estado, diminuição do imposto, reforma da Previdência, reforma das leis trabalhistas. O cara tá 10. Só que você tem que conhecer a ideologia do partido dele, você tem que saber o que é a social-democracia, para você ver que o que ele está falando lá é uma tremenda de uma mentira, uma tremenda de uma lorota. Então, Bolsonaro é a melhor opção. Ele realmente fala e vai cumprir a desburocratização. Ele realmente é um cara honesto, você não vê ele envolvido em nada. O Alckmin vira e mexe tá naqueles rolos do mensalão do PSDB, dos cartéis do metrô aqui em São Paulo, aquele rolo todo. E fala principalmente sobre a responsabilidade individual das pessoas, tirar essa carga o Estado ter que resolver o problema para passar para você tem que resolver o seu problema. Ele fala muito sobre quando alguém pergunta para ele a respeito do que o que você vai fazer, o que o Estado vai fazer por mim nessa questão. Ele fala o seguinte, ele fala assim, mais do que o Estado vai fazer é o que o Estado não vai fazer. Eu não vou atrapalhar. Ou seja, você quer ser um microempresário, você quer abrir um negócio, você quer empreender, vai desburocratizar. Por quê? Porque você empreendendo, você faz a economia girar, você contrata gente. Se você tiver uma flexibilização, por exemplo, de salário mínimo, para você poder contratar uma pessoa por um período menor, pagando menos, para a pessoa que está desempregada, é melhor trabalhar menos e ganhar menos do que não trabalhar. Então você flexibiliza, você faz a economia melhorar. E conjuntamente com essas medidas, as medidas de combate ao crime, que eu acho que é o que ele vai pegar mais firme logo no começo. Porque você tem que diminuir essa quantidade de assassinato no Brasil de mais de 60 mil por ano. É muita gente que morre no Brasil, é mais do que em guerras por aí.
você diminui isso, você tira aquela tensão básica da população brasileira. Hoje em dia você tem um medo danado, você sai na rua e não sabe se vai voltar. Então, os dois pilares que ele vai trabalhar aí, que eu acho que ano que vem tem tudo para dar certo. E eu falava até um tempo atrás que depois que começassem os debates, aí sim a popularidade do Bolsonaro iria subir, porque até então ele está só nas redes sociais, agora ele começou a aparecer na televisão e vai atingir o resto do público que não era atingido pelas redes sociais, e a pessoa vai ver na postura dele e o que ele fala, vai ver que não corresponde em nada a essas acusações que todo mundo faz dele por aí. Galera, o vídeo já ficou longo. Forte abraço. Deixa eu ir dormir que amanhã é um dia longo. 3h30 nesse momento. Ainda vou editar o vídeo. Devo estar postando lá para quase 5 horas da manhã. E segunda-feira volto a gravar vídeo aqui. Vou ficar o final de semana sem gravar, beleza? Vou viajar. Não vou dar uma de Nando Moura e sumir de repente, não. Esse final de semana eu tô indo viajar. Vou ficar longe de rede social, de internet, de tudo. Vou pro mato. Eu gosto de relaxar indo pro mato. E aí, na semana que vem eu volto a gravar aqui, beleza? Forte abraço. Desculpa, galera, aí que eu não tô conseguindo responder todo mundo, que eu recebi um monte de mensagem de uma vez e eu gosto de ir respondendo pela sequência, mas eu vou tentar semana que vem voltar aí respondendo e tal. Desculpa aí, galera, mas tá difícil de conciliar, beleza? Forte abraço e até a próxima.